vamos à atividade, porque aí acabamos, fica tranquila, tem que fazer, tem que revisar e acabar logo com essa unidade, acabar logo com esse ano. Só lembrando aí, não deixe o seu Eclésia acumular, porque na semana que vem, no meio da semana, começa a prova, né? Acho que na Não, sim. Oi. Mas só vai ter eu na aula. Entendi. Só tem eu na aula. Não, sim, vão fazer revisão, filha, aí depois o povo se vira. Ei, Meu hoje vai ser tradução? Eu vou já abrir para tradução, sim. E não vai ter outra atividade, não vai ter outro exercício. É a revisão Beleza. e passar a tradução, tá bom? E Tá. eu estava falando, coloca o Eclésia em dia, coloca tudo e aí na semana que vem não tem que se preocupar. Porque eu imagino, quem tiver com o Eclésia atrasado, na semana que vem vai estar uma loucura. Então, deixa ele todo em dia, deixa ele inteirinho, que a semana que vem só se preocupe com provas. No meu caso, Valse, eu não vou passar mais tarefa, não vou passar mais nada. As tarefas acabam na tradução e no vestibular. Acabou. Porque aí, para mim, a semana que vem vai ser prova e tudo mais, e só. Então, eu não vou acumular vocês, eu não vou encher vocês de tarefa. Para mim, acabou. O máximo é revisão e tal, e aqui mesmo. Então, mas aí cada professor, né, com o seu estilo. Então, eu posso falar de mim. Bom, vamos à revisão aqui. Só lembrando que a prova de vocês não é apenas de um capítulo. Ela começa no capítulo aqui em cima, falando sobre a tecnologia e tal. O que caiu aqui dessa unidade foram os dois futuros. Futuro will e o futuro going to. Então, os dois estão na provas lá, futuro will, futuro going to. O bom disso é que o futuro will não tem conjugação nenhuma. Ele acompanha o verbo que tiver. Não importa o verbo que seja. Eu vou até apagar isso aqui. Não importa o verbo que seja. Se coloca lá. She to school. Aí nas opções lá tem she will go, she will going. Você já sabe que se é o will sozinho, ele não tem ação. Não tem ação nenhuma. E eu com o will, ele não pode transformar o verbo em nada. Então, quando tiver um verbo normal lá com she will go. Então, lembre-se, o positivo will, o negativo want. E acabou, não tem mais nada, não inventa. O will acompanha qualquer que seja o verbo. Will go, will play, will be, will like, will do, will swim. O verbo que for, ele apenas acompanha. Esse é o will. Para negar ele, você coloca will not, mas é muito difícil, é muito formal. O will not, coloca want. Want é o negativo, e se eu inverter o will com sujeito, virou pergunta. Pronto, acabou. Esse é o will. O outro futuro é o going to, e ele tem as três versões, que são as três versões do verbo to be. I am, she is, he is, it is, we are, you are, they are. Opa. Pronto. Essa é a única conjugação que ele tem. É a conjugação do verbo to be. Porque 100% na frente eu preciso do going to. E 100% na frente eu preciso de qualquer verbo. Não importa que seja o verbo também. Going to também não muda verbo. Não conjuga verbo. O going to acompanha o verbo.
Esse é o futuro going to. Se você achou o sujeito para combinar com o verbo to be, acabou. Depois você coloca o going to e o verbo na frente. Para eu negar o verbo to be, é o am not, is, isn't, are, aren't. Só. E se eu quiser perguntar, eu vou inverter também igual eu. Se inverteu, virou pergunta. Esses são os dois futuros. E na prova eu não pedi para você identificar qual é qual. Não tem lá uma atividade misturada. Porque eu sei que um futuro é distante, o outro é próximo, um é um desejo, o outro já tem uma evidência, não tem nada disso. Eu não pedi para você identificar qual futuro é. Como é de múltipla escolha, eu coloquei lá. Igual o exemplo desse aqui, ó. She will go, ou she won't go. Se fosse um de, por exemplo, de going to, tá lá. She, blá, 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 a cake. Aí tem lá. She am going to cook. She are going... Oops, não going. Going to cook. Is going to cook. Então, tá lá mais ou menos assim. Então, eu não estou misturando will com going to. Não é essa a ideia da história aqui. Então, se você achou o sujeito she, logo você sabe que combina com she apenas is. Então, os futuros não estão misturados. Eu não misturei eles. Cada um com o seu canto, cada um com o seu. A ideia é você saber a estrutura gramatical deles. Saiba como usar a estrutura gramatical. E pronto. Essa é a primeira parte da prova. Acabou. E aí vocês fizeram um monte de atividade disso. Fizeram um monte, praticaram e tá. E me mandaram a tradução do... Cadê? Pera, deixa eu voltar aqui. Pronto. Aqui desse texto, resolver problemas. Lá eu não sei o que vocês mandaram aqui, esse aqui. O futuro da tecnologia e o vestibular. Essa foi a primeira parte. A segunda parte nós começamos com os pronomes reflexivos. Myself, yourself, himself, herself, themselves. Os reflexivos. E também nós vimos os pronomes recíprocos. Any, other, some, any. E vocês fizeram um monte disso também. Que está aqui, ó. Somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere. Lembrando, os reflexivos, achou o sujeito, coloca o self nele. O myself é para mim, yourself para você, deixa eu voltar neles. Himself é para ele, herself é para ela, itself é para coisas, animais, objetos, ourselves é para nós, yourselves para vocês e themselves para eles. Então lembre-se que isso aqui, a ação reflete na pessoa. Eu me feri. Então, I hurt myself. Eles foram ao restaurante, eles se serviram. They served themselves. O gato se lavou. The cat washed itself. Então, pronto. Quando você achou o sujeito, coloca o reflexivo nele. Acabou. Isso é os pronomes reflexivos. E aí eu tenho... Deixa eu pular aqui. Aqui, pronto. Aqui o some, any, body e tal. Lembrando, regra básica. Se eu estou falando de... Vou até usar aqui esse coisa branco. O some eu vou usar em frases positivas. E não importa se é somebody, somewhere, something. Vou até colocar aqui um, peraí. Somebody, somewhere, something. São os três, usados em frases positivas.
que é alguém, algum lugar, alguma coisa ou algo. Então, são os três positivos. Anybody, anywhere, anything. Primeiro, esses três são os três interrogativos. Uso na interrogação. Mas também eu uso os três na negação. Então, essa é cuidado com a pegadinha. Negação e interrogação. Porque eu vou perguntar, se for na negação, anybody é ninguém, anywhere é lugar nenhum, anything não é nada. Mas se for na pergunta, é alguém, algum lugar, alguma coisa. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes a tradução não é literal. Você tem que saber o que fala a frase toda para saber o que eles querem dizer. E aqui, ó, o próprio livro trouxe uma tabelinha muito interessante. Está aqui, ó. Todos eles. E aí eles estão dizendo aqui, ó. Eu uso body ou one para quando se refere à pessoa. Somebody, anybody, everybody, nobody para a pessoa. Think é para coisa. Something, everything, anything, nothing. E place, lugar, somewhere, everywhere, anywhere, nowhere. Certo? Aqui tem. E quando eu uso no, é para uma resposta direta. Nowhere, nothing, nobody. Ops, nobody. Se alguém perguntou, onde você foi? Nowhere, lugar nenhum. O que você comeu? Nothing, nada. Quem você viu hoje? Nobody. Então, quando eu uso no, é uma resposta completa negando. Ele não tem acompanhamento. Ok? Então, lembre-se disso. Isso na prova de vocês. E aí eu coloquei aqui para a gente acabar, para a gente finalizar, duas atividades pequenininhas, porque já praticaram muito. Aqui. Primeiros reflexivos. E aí nós vamos fazendo e aí vamos analisando. A primeira está dizendo que sou eu. Toda manhã eu lavo, quer dizer, eu me lavo. Então, I wash myself. Pronto. Se sou eu, myself. A Jane tem um bebê. A bebezinha, porque ela é muito pequena para comer sozinha. Então, herself. Se deixasse só bebê, eu não saberia que era ele ou ela, mas a frase disse que é uma menininha. Então, she. Então, herself. O Peter é muito preguiçoso. Ele sempre copia a tarefa dos amigos. Ele nunca faz a tarefa dele sozinho. Então, se é o Peter, himself. A outra, as crianças estão decorando a árvore de Natal. Se são as crianças, são elas, então, themselves. A Júlia está se olhando, então, se ela está se olhando, herself. Se você não consegue fazer o exercício você mesmo, pede ajuda ao professor. Essa aqui eu posso usar yourself ou yourselves, porque não está dizendo que é você fazer o exercício sozinho ou vocês fazendo o exercício sozinhos. Pode ser os dois. Então, na prova, poderia ser yourself, mas também poderia ser yourselves, porque a frase não deixa claro se é você ou vocês. Beleza? Aqui, o gato. Se é o gato, itself. Acabou. Don't help us. Não nos ajude. Dad, eu e o Jim podemos pintar a casa, pintar o carro. Eu e o Jim. Então, somos nós. Ourselves. Você tem 5 anos, Danny. Você tem que escovar os seus próprios cabelos. Você tem que se escovar. Danny é um menino, então o pai está falando, ó, cuidado com essa pegadinha.
O pai está falando com o Danny direto. Então, Danny, você precisa escovar os seus cabelos, você mesmo. Então, yourself. Porque o pai está conversando com ele direto. E é um só, então, yourself. E aqui, oi, Martin. Oi, Rebeca. Poderia me fazer sentir em casa? Make myself at home. Porque eu estou conversando com a pessoa. Opa, desculpa, yourself, não myself. Make yourself. A pessoa está dizendo, sinta-se em casa. Ou faça da minha a sua casa. Ok? Sinta você em casa. Achei o sujeito, coloquei o self. Pronto. Isso é todo o reflexivo. E no próximo aqui, para acabarmos, o some. Something, someone, somewhere. Anything, anyone, anywhere. Ó, eu vou pela regra direto. Positiva. Então, eu já sei que é um some. Eu já sei que é um some. Então, ó, eu tenho nos meus olhos. Eu não posso ter alguém ou algum lugar. Então, eu tenho algo nos meus olhos. I have something. Outra positiva, ó. Tem na porta. Poderia ter alguma coisa na porta, mas o mais claro aqui é tem alguém na porta. There is someone ou there is somebody. Eu posso usar tanto someone como somebody. Agora a próxima já é negativa. Eu já sei que é um N. Eu já sei que é um N, então pronto. Então, ó, nós não ouvimos sobre o Peter. Ele deve estar doente. Nós não ouvimos nada a respeito do Peter. Então, anything. Não ouvimos nada a respeito do Peter. Ninguém falou nada sobre o Peter. Ele deve estar doente. Próximo é uma pergunta. Se é pergunta, eu já sei que é N também. Em algum lugar é N. Aí ela perguntou, ó, você mora perto da N? Então, você mora em algum lugar perto da N? Você mora próximo dela? Ok? A próxima é positiva. Então, eu sei que é some. Eu sei que é some. Traduzindo a frase, quer ver você. Se quer ver, tem que ser uma pessoa. Então, someone, alguém quer te ver. Alguém quer ver você. A próxima é pergunta. Então, já sei que é N também. E aqui, ó, alguém viu minha bolsa? Então, se viu minha bolsa, tem que ser alguém. Anyone. Alguém viu minha bolsa? Ok? Próxima. Meu professor perguntou ou pediu. Se ele pediu algo para alguém. Já tenho alguém aqui. Ele me pediu. Faltou algo. Se é positiva, something. O meu professor me pediu alguma coisa. Me pediu algo. A próxima é pergunta. Então, eu sei que é any. E a pessoa diz, ó, posso eu para beber? Não posso ser algum lugar ou alguém. Então, posso eu ter alguma coisa para beber? Pode me dar alguma coisa para tomar, para beber? Anything. A próxima. Não se preocupe. Ponto. Can you tell me where the post office is? Pode me dizer onde é o correio? Se pode me dizer, é alguém. Alguém vai me dizer onde é o correio. Se aqui, ó, não se preocupe. Acabou a frase negativa. Então, a frase da frente é positiva. Someone. Opa, faltou um M. Alguém pode me dizer onde é o correio?
E a última, eu não sei nada sobre isso. Se é não sei, é negativa. Porque eu não posso, eu não sei alguém sobre isso, eu não sei um lugar sobre isso. Eu não sei nada sobre isso. Anything. E é isso que você tem que fazer na prova. Somente só. Quando eu estou falando de frases positivas, eu vou usar algum some. Ou é alguma coisa, something, ou é alguém, someone, ou é algum lugar, somewhere. Quando eu estou falando de frases negativas ou interrogativas, eu vou usar algum any. Ou é ninguém, ou é nada, ou é lugar nenhum. Ou é alguém, ou é alguma coisa, ou é algum lugar. Ok? Isso será a prova de vocês. Essas atividades. E aí, para acabarmos, é claro que hoje, o que vocês me devem para hoje? Vocês me devem isso aqui que eu já passei semana passada. Quem adiantou, perfeito. Então, mandem na aula de hoje a tradução do texto, tradução para o português aqui do texto, e, pulando um pouquinho mais aqui, College on the Way, que é a número 28, 29, 30, 31, 32. Claro que vocês já fizeram, vocês já adiantaram, porque vocês já sabiam isso desde tem tempo, né? Coloca daqui para frente, da 28 até a 32. Essa é a tarefa que vocês me devem hoje nessa aula. Porque era só revisão, não precisa mandar essa atividade de revisão, nada. Já fizeram, já traduziram, já revisaram. Então, hoje é a tradução e vestibular. Somente. Alguma pergunta? Não. Deixa eu descompartilhar aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, pergunte agora, tire todas as dúvidas. Se você não tem, eu desejo a vocês boa quinta-feira, tenham um bom dia,